Olá, eu sou a Pamela Grigoletto Ribas, estou aqui começando o vídeo número 1 para falar a respeito da síndrome do desfiladeiro torácico. Eu sou portadora da síndrome, convivo com as dores há 3 anos, já sou operada do lado esquerdo, tirei um pedaço do músculo escaleno e quero começar a falar com vocês sobre o que é a síndrome do desfiladeiro torácico. Presta atenção aí no vídeo. A síndrome do desfiladeiro torácico é causada pela compressão do plexo braquial, artéria subclávia e veia subclávia na região do desfiladeiro torácico. Essas estruturas podem ser comprimidas entre a clavícula e a primeira costela, ou por um número de variações anatômicas. A compressão neurológica é a forma mais comum da síndrome. Complicações vasculares ocorrem com pouca frequência. Complicações arteriais geralmente resultam da compressão da artéria subclávia por costela cervical completa. As complicações venosas estão muitas vezes relacionadas à compressão muscular da veia subclávia. A forma neurogênica anteriormente descrita é a mais comum, constituindo mais de 95% dos casos. Já a forma venosa representa de 2 a 3% e a arterial cerca de 1%. Fatores de risco incluem biotipo e variações individuais, como genética, idade e sexo. Nessa próxima figura, podemos perceber aonde fica a região do desfiladeiro torácico. E agora, alguns sintomas, como dores, parestesias, alteração de motricidade fina, fraqueza muscular, incapacidade de realizar atividades diárias, isquemia, palidez, cianose e sintomas vasomotores. Que a síndrome, ela compromete toda essa parte. E o que acontece? É como se tivesse uma falta de espaço aqui dentro. Então, essa falta de espaço vai acabar apertando alguma parte. No meu caso, o que foi comprimido foi a artéria subclávia, que é a principal artéria que sai do coração, e a partir dela, todo o oxigênio, toda a alimentação aqui de cima é através dela. Então, conforme eu virava o pescoço para a esquerda, pescoço para a direita, para cima, conforme eu tinha assim, ó, elevação de membro superior, braço, abdução, assim na lateral, toda sustentação assim, ó, eu tinha um comprometimento, elevação dos braços para cima, interrompia essa circulação, interrompia. Então, na verdade, faltava oxigênio e não tinha irrigação. Então, por isso que eu tinha muita dor. Eu tenho dor ainda, mas como eu operei, melhorou 70% das minhas dores, tá? Então, foi uma fase muito difícil, foi uma fase que eu não conseguia andar de carro, eu usei colar cervical por 1 ano, porque toda essa estrutura perdeu toda a força. Eu engordei 10 quilos, porque as medicações que eu tomei foram muitas. Não conseguia trabalhar, não conseguia limpar a minha casa, porque qualquer atividade com o braço, para mim, era um sofrimento. E aumentava o grau da minha dor. Né? Então, o único jeito de eu me sentir um pouco confortável era parando toda a atividade, ficando deitada e apoiando a parte aqui de trás da nuca. E assim eu consegui aliviar a minha dor. Você tem bastante sintomas na parte superior, que pega braço, que pega tórax, que pega ombro, que pega aqui atrás da nuca. E depois um detalhe, tá? Porque isso era confundido com hernia de disco cervical. Quase que eu passei por uma cirurgia e pus 3 próteses. Então, antes de eu ter essa operação, antes de fazer essa operação, eu pensei, vou consultar mais um médico, porque é um assunto muito sério. E fui atrás de outro médico. E esse médico que despertou nele uma curiosidade, porque esses sintomas que eu acabei de falar é muito parecido com a hernia de disco cervical. Porém, o que chamou a atenção dele foi que as minhas dores, elas vêm para frente. Então ela pega aqui o maxilar, pega aqui, às vezes ela vem pro olho, tá? Quando chega muito intenso, começa a latejar o olho, dente. Então latejava dente. E depois aqui o tórax, assim, ó, uma dor que eu tinha dia que eu não podia nem relar. Chamou muito a atenção dele isso. Então ele falou, olha, é muito sintoma para quem tem hérnia cervical, mesmo que você tenha, eu tenho as hérnias, mas ele falou, mesmo que você opere, eu acho que não vai resolver. E foi aí que ele pediu os exames para descobrir
como achar algo mais que os outros médicos não estavam achando. Então, os exames que são solicitados atualmente, é esses que eu vou colocar aí para você agora. Após fazer vários exames para excluir outras patologias, os exames que ajudam a descobrir a síndrome são a radiologia simples do tórax e cervical, tomografia computadorizada cervical, uma ressonância magnética nuclear cervical e do plexo braquial. E ainda assim, vale ressaltar que na ressonância magnética, com contraste e com as manobras para descobrir a síndrome. Esses exames, eles são extremamente importantes, tá? Porque daí, para você chegar num diagnóstico, ele vai eliminando outras doenças, né? Então, eu não tinha nada, tá? Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tomei nada, eu não tinha nem dor de cabeça. Então, graças a Deus, a minha saúde estava em ordem. E a única coisa que foi achado foi as 3 hérnias cervicais, né? A minha coluna cervical, ela não é boa. Mas aí quando eu fiz aquele exame, que foi a ressonância magnética com contraste, e o detalhe, que é mais importante, porque a ressonância magnética eu já tinha feito. Mas aonde foi a chave ali, o X da questão para descobrir? Você vai fazer alguns movimentos ali naquela ressonância magnética. Então, eu fiz movimentos de elevação de braço e você fica parada lá dentro da máquina. Então, eu fiquei um tempo com o braço lá erguido, depois vira, volta a cabeça para cá, ergue o braço de novo, depois eu ergo os dois. É um exame, para quem tem esse problema, muito difícil, muito difícil. Eu saí de lá, os meus 2 braços eles tinham literalmente desligados. Eu não sentia mais os meus membros superiores. Para eu baixar ele na máquina lá, a hora que eu fui liberada, eu tive que fazer uma força assim de ombro e o meu braço, literalmente, ele despencou. Ele desligou, porque ele não tinha circulação nenhuma. Então, se você permanece com uma doença dessa por muito tempo, você pode acarretar lesões, né? Então, você pode ter atrofia e você vai perdendo o movimento. Fora que o médico depois falou para mim que no caso da minha artéria, que ela estava sendo comprimida, eu poderia depois sofrer uma trombose, um aneurisma. Então era muito sério, eu não podia ficar daquele jeito. Tanto é que depois de 30 dias ele resolveu fazer a cirurgia do lado esquerdo. E foi um sucesso. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês falando da cirurgia. E vamos falar então agora sobre tratamento. Como é feito o tratamento? Presta atenção de novo. O tratamento consiste em melhorar as condições de vida do paciente. Fisioterapias, osteopatia, RPG, remédios, repouso na fase aguda e cirurgia em último caso. O tratamento, gente, nada mais é do que a fisioterapia. Para mim, resolveu muito a osteopatia. Então eu fiz a osteopatia, ela resolveu. Olha quem tá aqui, gente. Olha quem tá aqui. Ela chama Mel. Eu chamo Mel. Muito bom a osteopatia para quem tem esse problema, porque ele vai soltando os músculos das fáscias, ele vai mexendo aqui, ó, com toda essa parte, alongando aqui. E o RPG. O RPG para mim também foi uma das técnicas excelentes. Só que como é um tratamento muito caro, eu faço isso em horário de crise. Quando eu não estou em crise, quando eu estou no controle, que é o meu caso agora, eu faço pilates. Faço pilates e eu tomo muito cuidado para não fazer nenhuma atividade que venha comprometer a minha parte superior a ponto dela entrar em colapso, entrar em cansaço profundo, porque isso pode trazer outra crise. Traz muita dor e quando você entra em crise é muito difícil de você sair dela, sabe? Eu demorei aí 2 anos, eu sofri demais. Então eu tento não entrar nessa crise e respeitar o limite do meu corpo. Então é isso. Então nós falamos sobre o que é a síndrome do desfiladeiro torácico, que são comprometimentos estruturais da parte de cima, pode ser nervosos, pode ser arterial, muscular. Falei um pouco dos sintomas, tratamento, e então nos próximos vídeos eu vou passando para você mais coisas da parte que eu convivi com essa doença e talvez sirva para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.